Era uma vez um lugar chamado Aratama, a terra dos papagaios. Naquela manhã de primavera, do alto de uma velha árvore, uma família estava agitada. Os filhotes haviam aprendido a voar. Naqueles primeiros dias, eles não foram para muito longe. Resolveram ficar por ali, próximo ao ninho, se deliciando nas jabuticabeiras, nas laranjeiras. Mas logo a temporada de frutos acabou e eles precisavam voar para bem mais longe. Mas por que precisamos ir para tão longe? Perguntou um deles. Durante o tempo em que os pais ficaram com os filhotes no ninho, eles aprenderam a reconhecer a personalidade de cada um deles e já esperavam pela pergunta daquele filhote curioso. Precisamos ir longe para buscar sementes na floresta nativa. E antes que você me pergunte o que é uma floresta nativa, vamos voar? E assim eles fizeram. Durante o percurso, os papagaios fizeram várias paradas. Em uma delas, o filhote curioso pousou no chão para pegar algumas sementinhas. De repente, houve uma gritaria. Era o sinal de alerta dos papagaios. Cuidado! Você não viu aquele gato? Ele estava chegando muito próximo de você, disse o pai. O filhote olhou para o gato e achou que ele não oferecia assim muito perigo. Bem, depois que todos se recuperaram do susto, eles continuaram o voo até que alcançaram a floresta nativa. Quando lá chegaram, pai e filhote ficaram no topo da árvore mais alta. E o pai explicou ao filhote: você está vendo como essa floresta é diferente? Ela é formada com a ajuda da natureza. Os ventos trazem as sementes, as abelhas polinizam as flores e cada árvore que nasce, ela é diferente uma da outra. Umas são maiores, outras são menores e vários animais vivem na floresta nativa. O filhote estava ouvindo tudo que o pai estava dizendo, mas ele também estava observando uma outra floresta um pouco mais à frente. Ele falou para o pai: pai, aquela floresta ela é diferente da nativa, não é? E o pai explicou: sim, aquela floresta é formada pelos homens. Você viu como as árvores são iguaizinhas? Eu vou te ensinar uma coisa. Nunca entre na floresta das árvores iguaizinhas, porque se você entrar, certamente você irá se perder. Ela é como um labirinto. Depois de um bom tempo de conversa, à tarde a chuva caiu e os papagaios ficaram ali pegando as gotinhas e o filhote curioso tentava bicar todas as gotinhas que caíam do céu. Muito distraído, sem perceber, o filhote curioso percebeu que estava sobrevoando a floresta das árvores iguaizinhas. Aquela conversa que ele havia tido com o pai, ele esqueceu de tudo e mergulhou na floresta de árvores iguaizinhas. Dentro da floresta, o filhote pousou no chão forrado por folhas secas. Quando ele andava, ela fazia barulho. Quando ele parava, o silêncio era total. De repente, o barulho com folhas secas continuou, mas o papagaio não estava mais andando. Foi quando ele percebeu que não estava sozinho. Do meio da floresta apareceu um gato. O papagaio, quando viu aquele gato, levantou o voo e grudou no tronco de uma árvore. O gato achou tão engraçado e disse: calma, papagaio, fique tranquilo. Eu me alimento somente de ração, eu não pego nenhum passarinho por aí. Aí o papagaio ficou tão desconfiado e perguntou: ah, seu gato, e o que você está fazendo então sozinho nessa floresta? O gato disse: eu estou passeando. Mas eu é que te pergunto, o que um filhote de papagaio está fazendo sozinho nessa floresta? Eu vi a sua família lá do outro lado. Nessa hora, o filhote levantou o voo e voou, procurou e não encontrou mais ninguém e voltou rápido para dentro da floresta. Ah, seu gato, eu fui desobediente. O meu pai falou para eu não entrar nessa floresta de árvores iguaizinhas e agora eu estou perdido. O gato percebeu um princípio de choro na voz do pequeno papagaio e disse: fique tranquilo, eu vou te ajudar a sair daqui, Verdinho. Posso te chamar de Verdinho? O meu nome é Boris.
Boris era um gato muito esperto. Quando ele passeava na floresta, ele arranhava o tronco de todas as árvores, marcando a saída. E assim, gato e papagaio conseguiram sair da floresta. O gato ia andando e o papagaio ia voando, até que eles saíram da floresta. Claro que a família do filhote estava desesperada procurando. E mais desesperada ainda ficaram quando viram o gato junto com o papagaio. Mas o filhote explicou tudo para os seus pais e ficou tudo bem. Pensa que a história termina aí? Não! Boris e Verdinho fizeram uma grande amizade. E todos os dias, lá em Aratama, eles se encontravam à margem de um rio para conversar e contar histórias. Numa tarde de grande chuva, o rio ficou grande, volumoso. Então Verdinho perguntou para Boris: Boris, você sabe até onde esse rio vai parar? Ah, não, Verdinho, eu nunca fiz esse passeio à margem desse rio, mas se você quiser nós podemos fazê-lo. Verdinho gostou da ideia. Naquele mesmo dia ele voltou correndo para casa e pediu para os seus pais para poder fazer um passeio às margens do rio junto com o amigo gato. Os seus pais permitiram. Quando foi no outro dia de manhã, Verdinho e Boris se encontraram bem cedinho. Eles estavam animados para o passeio. O que será que dois amigos podem encontrar fazendo um passeio à margem de um rio? Quando amigos saem passear, o que eles podem encontrar? Quando amigos saem passear, o que eles podem encontrar? Depois de um tempo de caminhada, Boris e Verdinho viram um sapinho sentado à margem do rio. Ele estava triste. Boris chegou perto e perguntou: O que houve, sapinho? Ai, seu gato, eu estou com o pé machucado. Ontem, com aquela chuva, eu vim parar nesse rio e ele está todo sujo. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei onde foi, onde pisei, mas o meu pezinho está doendo muito. Verdinho, quando viu aquele ferimento, perguntou para o sapo: Sapo, posso dar uma olhada mais pertinho nesse seu machucado? Claro, papagaio, pode olhar sim. Verdinho levantou o voo e foi para junto do machucado do sapinho. Quando ele chegou perto, viu que era um caco de vidro e dos grandes. Num movimento rápido, ele segurou o caco de vidro com o bico e puxou com força. O sapinho deu um pulo para trás, pulou de dor e quando percebeu, ele já conseguia colocar o pezinho no chão. Oh, seu papagaio, muito obrigado. Ai, muito obrigado. Agora sim, meu pezinho vai ficar bom. Agora eu consigo colocá-lo no chão. Ai, eu fico tão triste quando vejo esse rio todo sujo. Quando eu era pequeno, vocês têm um tempinho para ouvir a minha história? Boris falou: Claro, seu sapo, pode contar pra gente a história. Então, quando eu era pequeno, nesse rio tudo era tão limpinho. Este rio era cheio de peixinhos prateados, a areia era branquinha, você via o fundo do rio. Agora que a cidade chegou perto, os homens jogam todo o lixo nesse rio. Antigamente, nós fazíamos sarau na beira do rio, nós namorávamos e enchíamos o rio de sapinho. Ah, era tão bom, mas isso era em outro tempo. Boris e Verdinho estavam achando tão interessante a história do rio contada por aquele sapinho e convidaram ele para passear junto. Oh, se eu não estivesse assim tão fora de forma e se meu pezinho não estivesse machucado, eu até iria com vocês. Mas olha, vão, façam um passeio. Tem muita coisa para vocês conhecerem nesse rio. E quando voltarem, me contem tudo. E assim foi. Boris e Verdinho continuaram o passeio, mas sem o sapinho. Quando amigos saem passear, o que eles podem encontrar? Quando amigos saem passear, o que eles podem encontrar? Naquele dia estava fazendo tanto calor, que de repente o céu escureceu, carregado de nuvens de chuva. Trovões, relâmpagos,
Boris e Verdinho ficaram ali, num cantinho, se protegendo da chuva, que logo passou e o sol abriu. Quando eles olharam para o céu, perceberam que insetos estavam caindo, dezenas, milhares deles. Pareciam besouros, mas não, de repente, um desses insetos caiu bem na frente de Boris e Verdinho. Boris disse: Verdinho, não são besouros, são formigas, formigas voadoras. Ai, Verdinho achou tão interessante aquela formiga. Como ela voava mal! Talvez fosse por conta das asinhas fininhas ou do bumbum avantajado, ele pensou. A formiguinha estava tão distraída que nem percebeu os dois ali. Ah, como esse lugar é interessante! Terra boa para cavar. É aqui mesmo que eu vou fazer o meu formigueiro. Oh, rapazes! Bom dia! O que vocês estão fazendo aqui? Boris e Verdinho falaram para a formiguinha a respeito do passeio que estavam fazendo. E a formiguinha começou a contar histórias. Ah, meu tataravô me contava tantas histórias a respeito desse rio. Vocês pensam, esse rio era tão limpinho e índios moravam nesse lugar. Eles bebiam a água desse rio. Ai, que nojo, bebiam a água desse rio sujo. Calma, Boris, lembra que o sapo contou que a água era limpinha? Posso continuar a minha história, meninos? Claro, por favor, conte, disse o gato. Então, como eu ia dizendo, os índios moravam na beira desse rio. Com esse barro, eles faziam louças, eles construíam canoas de madeira, colocavam nesse rio e eles iam para longe para encontrar com outro rio bem maior lá na frente. Ah, dona Formiguinha, então quer dizer que lá na frente esse rio vai encontrar com um rio maior? Sim, o meu tataravô é quem dizia. Esse rio grande que vai passar lá na frente, que esse rio vai encontrar, logo vai até o mar. Ah, mas é tudo tão lindo por aqui. Eu vou ficar aqui. Vocês vão fazer o passeio e eu vou ficar aqui fazendo o meu formigueiro. Meninos, eu vou fazer um formigueiro pequeno. O que vocês acham? Seria assim mais ou menos para umas 30.000 formiguinhas. É um bom começo, não é? Boris e Verdinho acharam incrível um formigueiro pequeno com 30.000 filhotinhos. Sim, era um bom começo. Então tá bem. Vão lá fazer o passeio de vocês, eu vou ficar por aqui. E assim foi. Boris e Verdinho continuaram o passeio e a formiguinha lá fazendo o seu formigueiro. Quando amigos saem passear, o que eles podem encontrar? Quando amigos saem passear, o que eles podem encontrar? Depois de um tempo de caminhada, Boris e Verdinho já estavam cansados. Haviam ouvido muitas histórias. Verdinho estava começando a sentir saudade de casa. A noite estava chegando, estrelas estavam brilhando no céu. E eles decidiram dormir ali à margem do rio mesmo, debaixo de algumas plantas aquáticas. Quando foi de madrugada, Verdinho acordou com o canto de um pássaro. Era um pássaro diferente. Saci, 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 cantava o pássaro. De repente, Verdinho percebeu que o pássaro pousou na haste daquela planta aquática e ficou olhando para os dois. Quando o pássaro viu o gato, veio num impulso para tentar atacar o Boris. Verdinho segurou o bico do pássaro e disse: calma, seu pássaro, Boris é o meu amigo, ele não vai fazer mal. Ah, e como você queria que eu adivinhasse que um gato pode ser amigo de um passarinho? Ah, bom. Boris acordou nessa hora e disse: o que está acontecendo? Verdinho disse: Boris, esse pássaro estava aqui nos observando e quase atacou você. Ah, eu conheço esse pássaro, eu já ouvi, eu conheço o canto dele. Então, garotos, vocês ouviram falar de mim, né? O que vocês ouviram falar de mim? Ah, não muita
coisa, seu pássaro, disse Verdinho. Oh, sabe o que falam de mim? Dizem que eu chupo a alma de um defunto, que eu carrego o espírito de um feiticeiro. Mas você não se importa das pessoas falarem coisas que você não é, senhor pássaro? Nada! Eu acho até engraçado. Eu adoro fazer parte da lenda desse lugar. Eu adoro contar histórias, várias lendas eu sei. Vocês querem ouvir? Ah, naquela madrugada nada melhor do que ouvir histórias. E o pássaro ficou ali, junto de Boris e Verdinho, contando várias histórias. Até que o dia amanheceu e o pássaro levantou o voo. Boris então chamou o pássaro e disse: Ei, pássaro, você não falou o seu nome. Meu nome? Saci, claro. Saci, Saci, Saci. O pássaro foi embora. Ah, foi tão divertido conhecer o Saci e eles continuaram o passeio deles. Ah, depois que o pássaro foi embora, eles ficaram tão satisfeitos de ouvir tantas histórias junto daquele pássaro chamado Saci. Eles andaram um pouquinho mais. Quando o Boris chegou com o Verdinho um pouco mais à frente do rio, eles perceberam que havia muitas plantações na margem daquele rio. Várias, milhares delas. Era um corredor. Parecia um jardim cheio de plantações. Verdinho, então, levantou o voo para ver o que havia por ali. Sobrevoou aquela lavoura, viu que era o homem quem cultivava. Ah, o homem estava fazendo uma boa ação. Mas a água do rio era suja, como ele fazia para cuidar daquela lavoura? Foi quando Verdinho percebeu que havia a nascente do rio. E era a nascente que irrigava toda aquela plantação. Verdinho voltou para junto de Boris e contou tudo o que havia visto. Boris ficou contente. O homem estava fazendo uma coisa boa, não estava destruindo a nascente para cuidar da lavoura. Boris e Verdinho passaram o dia contemplando aquela lavoura, vendo os insetos pousando. Quando foi no final do dia, depois que eles descansaram, eles caminharam um pouco mais e encontraram aquele grande rio que a formiguinha havia falado. Então eles perceberam. Aquele rio que fez com que Boris e Verdinho transbordassem em sonhos, tinha o destino de encontrar-se com outro rio bem maior. E eles ficaram tão felizes com aquele passeio. E voltaram para casa. Durante muito tempo, na reunião da confraria dos tucanos, não se falou em outra coisa. A história de amizade entre um gato e um papagaio. Dizem que até hoje, vez em quando, sobre a ponte que corta a estrada da amizade, é possível ver gato e papagaio conversando. Quem sabe planejando um outro grande passeio. Quando amigos saem passear, o que eles podem encontrar? Quando amigos saem passear, o que eles podem encontrar? Um sapo, uma formiga, um pássaro, um grande rio que vai se encontrar com o mar. E assim a nossa história chegou ao fim. Se você gostou, peça outra para mim.